Sabe aquelas imagens de tomografia que parecem tão complexas? Já parou para pensar como os médicos conseguem enxergar tanto detalhe ali? Bom, hoje a gente vai entrar nessa espécie de sala escura digital para decodificar uma tomografia e desvendar os segredos que se escondem por trás de cada pixel. E a grande pergunta que guia a gente é essa aqui. Como é que dá para ver, na mesmíssima imagem, uma coisa super dura como o osso do crânio e outra super delicada como o cérebro? Parece mágica, né? Mas olha que interessante. A resposta não está no que a gente vê de cara. Está nos dados, nos números escondidos por trás da imagem. Para começar, o mais importante é entender o seguinte: uma imagem de tomografia não é uma foto comum, de jeito nenhum. Na verdade, ela é um conjunto gigantesco de dados numéricos. É como se fosse o arquivo RAW de uma câmera fotográfica profissional, sabe? Cheio de informação bruta que ainda precisa ser revelada. E no coração desses dados está uma coisa chamada unidade Hounsfield, ou simplesmente HU. Pensa assim, cada pedacinho do nosso corpo, desde o ar lá no pulmão, que tem um valor negativo, até o osso mais denso, que tem um valor super alto, cada um deles ganha um número nessa escala. É basicamente a identidade de cada tecido e é assim que o aparelho sabe quem é quem. Agora, segura essa. Uma tomografia pode ter mais de 4.000 tons de cinza diferentes. Milhares. E o nosso olho? Bom, o nosso olho mal consegue enxergar uns 40. É uma limitação enorme. E aí fica a pergunta: como o especialista faz para ver o resto? A resposta é com ferramentas de edição muito poderosas. Ok, então o primeiro passo nessa edição é escolher um filtro. É o que a gente chama de filtro de reconstrução. É igualzinho quando se edita uma foto e se escolhe entre aumentar a nitidez ou deixar a imagem mais suave. A escolha aqui depende totalmente do que se está procurando. Basicamente, existem duas opções principais. De um lado, o filtro de osso. Ele maximiza os detalhes, ótimo para ver aqueles ossinhos bem pequenos, mas a imagem fica com um aspecto um pouco mais granulado. Do outro lado, tem o filtro de tecido mole, que faz o contrário, ele suaviza tudo. E isso é perfeito para enxergar as diferenças bem sutis entre os órgãos e os músculos. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. Dá uma olhada na esquerda. Com o filtro de osso, as estruturas minúsculas do ouvido interno ficam super nítidas. Dá para ver tudo. Agora olha para a direita. Com o filtro de tecido mole, essas mesmas estruturas ficam meio borradas. Mas, em compensação, os detalhes do cérebro aparecem muito mais claros. Viu só? A escolha do filtro muda completamente o que a gente consegue ver. Beleza, filtro escolhido. Agora vem a ferramenta talvez mais poderosa dessa sala escura digital, o janelamento. Pensa que é a mesma coisa que ajustar o brilho e o contraste de uma TV. O brilho a gente chama de nível e o contraste de largura. Com isso a gente consegue focar numa fatia bem específica daqueles 4.000 tons de cinza. Vamos ver como funciona na prática. Primeiro, a gente ajusta essa janela para olhar só os valores mais baixos da escala. E pronto! Olha só que legal. O pulmão, que é cheio de ar, simplesmente pula na tela. Todo o resto fica branco ou preto, porque a gente decidiu ignorar essas informações por enquanto. Agora, com o simples ajuste nos botões de brilho e contraste, mudamos a janela. Os pulmões somem e, de repente, quem aparece com clareza total são os tecidos moles, o coração, os músculos, os grandes vasos sanguíneos. É a mesma imagem, a gente só está olhando por uma janela diferente. E para fechar essa sequência, mais um ajuste. Agora a gente foca lá em cima nos valores mais altos da escala e voilá! Os ossos super densos da coluna e das costelas aparecem com uma nitidez absurda. Pronto! Tá resolvido o mistério lá do começo. Não são várias fotos, é uma única imagem sendo explorada por diferentes janelas de dados. Mas e se tiver algo muito específico que precise brilhar mais que o resto? Aí entra em cena o agente de contraste. É como se um fotógrafo usasse uma luz especial para destacar só o rosto de uma pessoa no meio da multidão, sabe? Para fazer ela saltar da imagem. E aqui a gente tem aquele momento de revelação. Olha a imagem da esquerda. Tem um tumor cerebral ali, mas é quase impossível de enxergar, né? Muito sutil. Aí, o paciente recebe contraste. Essa substância vai circular e ser absorvida por algumas estruturas, como o tumor. E agora olha a imagem da direita. Bum! Ele acende como se fosse uma lâmpada. O que era invisível, de repente, ficou óbvio. Olhar a imagem é super importante, claro. Mas o passo final, o pulo do gato, é transformar essa imagem editada em números, em dados concretos. Porque a grande força da tomografia não é só mostrar, é medir, é quantificar o que se está vendo. E além do eu acho que é isso.
E como se faz isso? Com uma ferramenta chamada região de interesse, ou ROI. É bem simples, na verdade. O analista desenha um círculo em cima da área que quer estudar. E aí, o software faz o trabalho. Ele calcula a média dos valores Hounsfield dentro daquele círculo. Pronto, uma impressão visual virou um número preciso. E esse número é tudo. Por exemplo, nessa imagem aqui, a medida dentro daquela lesão deu exatamente 135,1 HU. Esse dado, esse valor numérico, é o que ajuda a confirmar o diagnóstico. É um meningioma mineralizado. É a matemática, a ciência de dados, dando o carimbo final naquilo que o olho do especialista suspeitou. Então, vamos só recapitular a jornada. A gente começa com os dados brutos, os números HU. Passo 2, aplica o filtro certo para osso ou para partes moles. Passo 3, ajusta a janela, ou seja, o brilho e o contraste. Passo 4, se precisar, usa o contraste para destacar algo. E o último passo, mede a área de interesse para ter um diagnóstico cravado nos números. E tudo isso nos leva a uma reflexão, não é? Se hoje já conseguimos extrair tanta informação, tantos segredos de uma única imagem, o que será que o futuro da análise de dados na medicina ainda vai nos mostrar? Fica a impressão de que os segredos mais profundos do corpo humano estão ali, só esperando pelas ferramentas certas para serem desvendados.